Deixa eu chamar aqui o Roberto Mota sobre um outro tema ainda envolvendo essa situação da direita no Brasil, Mota. Aliado de Jair Bolsonaro, o pastor Silas Malafaia voltou a defender Tarcísio de Freitas de ataques e afirmou que a candidatura de Flávio à presidência não tem musculatura política e não empolgou a direita. Segundo o líder religioso, é preciso juntar centro e direita para vencer a eleição. E nesse cenário, o governador de São Paulo é quem possui mais apoio e condições. Para Malafaia, Flávio é o candidato que a esquerda quer e seu apoio até aqui seria apenas um gesto para os políticos não se queimarem. Malafaia está cravando. Para ganhar tem que juntar centro e direita e o nome seria Tarcísio. Flávio perderia para o presidente Lula. Fala aí, Mota. Ninguém está livre de críticas e não existe político perfeito. Quanto à empolgação, eu acho difícil você encontrar alguém de direita empolgado, considerando-se a situação do país. O maior líder político da direita, por que não dizer um dos maiores líderes políticos do Brasil, está preso, submetido a um processo que desafia a lógica e alguns dos melhores juristas. Quem é que vai ficar empolgado com uma situação como essa? Agora, essa história de musculatura política é um fenômeno curioso, porque às vezes a musculatura política ela cria a ela própria. Flávio Bolsonaro tem o endosso do pai, Jair Bolsonaro. É difícil pensar em um fator mais importante para a musculatura política. Eu sei que há críticos que dizem, não, mas Flávio tem uma rejeição muito alta. Pois é, imaginem vocês que há candidatos, inclusive de esquerda, que têm uma rejeição alta também e não tem o endosso de Jair. Quero te ouvir também, Bruno Musa, justamente sobre isso, porque o Flávio Bolsonaro tem o sobrenome do pai, tem a bênção do pai para ser o pré-candidato, mas traz também a rejeição do pai e tem a sua própria rejeição também por motivos particulares. Como que isso chegaria nas eleições lá em outubro, hein? O Silas Malafaia fala que ele não ganha, que quem tem a musculatura seria o Tarcísio. No fundo, Koba, são todos indivíduos que têm os seus próprios interesses, os seus próprios receios e devem ser livres de ter suas próprias opiniões, mas no fundo ninguém sabe nada, só o tempo dirá. Portanto, é impossível. É claro que declarações como essa acabam reverberando e acabam dando aquela conotação que, pelo Malafaia estar envolvido na política, ele sabe mais do que outras pessoas, pode saber de determinados temas, mas não de um exercício de futurologia, que os números digam, que o tempo dirá com relação a isso. Agora, sob a ótica da rejeição que ele traz pelo próprio nome, eu acho que os fatos mostram, e aqui, independente dele ser pré-candidato ou não, que cada vez mais se configura isso, mas independente disso, as suas próprias ações, seus próprios atos, suas próprias falas, me parece que o Flávio, de todos os filhos, ele é o mais ponderado. Então, ele tem tempo para isso, para mostrar essa eventual ponderação que ele vem falando e essa situação, digamos, menos conflituosa do que ou seus irmãos ou o próprio Jair. Ele próprio se coloca nesse posicionamento. Então, se ele já automaticamente conquista os votos daquela direita que apoia Jair Bolsonaro, ele tem tempo hábil suficiente para mostrar que ele pode ser mais, digamos, ameno, como ele vem se colocando, do que a própria família e diminuir essa rejeição. E eu acho que esse jogo é favorável para ele, porque o Lula, como eu mencionei ontem, que é o eterno candidato, e está o partido dele 72% do século no poder, ele seria um cara ele é um cara mais conhecido e seria um candidato natural a essa reeleição. E a rejeição dele, mesmo assim, não rompe os 50%. 50, 51, 52, 49, está lá, não mexe, imutável há muito tempo. Então, eu acho que o tempo, ele pode ter uma vantagem competitiva maior ao próprio Flávio do que ao próprio Lula por esse motivo. Essa coisa do Flávio ser o mais moderado ali da família, né? É o Bolsonaro que tomou vacina, né, Diego? E aí eu quero te ouvir também a respeito da Michelle Bolsonaro, porque eu ouvi o vídeo do pastor Silas Malafaia e ele também fala dessa parceria entre Michelle e Tarcísio, enfim, seriam nomes que se complementariam, porque a Michelle traz o voto feminino, o voto evangélico, ela tem
pai nordestino, atingiria um outro tipo de público. Seria uma vice, teoricamente, ele não fala a respeito disso, mas dá a entender, seria uma vice interessante para uma eventual candidatura de Tarcísio de Freitas. Pois é, Kobayashi, Michele Bolsonaro é também uma Bolsonaro que tomou vacina e, além disso, é uma Bolsonaro mulher que dialoga com o público evangélico e não está sujeita às críticas sobre corrupção no seu passado, como está Flávio Bolsonaro diante das acusações que ele enfrentou quando tornou-se senador lá em 2018. Então, de fato, Silas Malafaia, ele expressa um descontentamento que é um descontentamento da classe política de modo geral, que tinha a esperança de contar com o apoio de Jair Bolsonaro para um projeto menos centralista de poder. Porque, afinal de contas, eu acho que o grande problema do projeto bolsonarista não é a questão de Flávio Bolsonaro ser mais ou menos moderado. Tudo isso o marqueteiro, no fim das contas, acaba dando um jeito. O grande problema é que o bolsonarismo não dá sinais de abertura das composições, das concessões que está disposta, que o clã está disposto a fazer para conseguir aglutinar mais lideranças a esse projeto. Flávio Bolsonaro, por exemplo, poucas vezes falou sobre a composição ministerial de um eventual governo seu. E nas poucas vezes que falou, uma vez falou de dar um ministério da Casa Civil para o próprio pai, na outra oportunidade falou em dar o Ministério das Relações Exteriores para o irmão, que, como nós já repercutimos hoje, tem alguns problemas em relação aos seus relacionamentos políticos, está sempre arrumando encrenca com alguma figura política que, como eu disse, faça sombra, ameace o seu próprio protagonismo dentro do processo. Então, esses problemas têm que ser superados e, novamente, aquilo que Flávio pediu há alguns dias, a união da direita, o descontentamento que ele manifestou também a alguns aliados próximos por não estar conseguindo unir a direita, faz parte desse conglomerado que acaba para algumas outras lideranças políticas, e aqui é muito bom a gente destacar que Silas Malafaia é uma liderança de apoio importantíssima para o bolsonarismo. Foi Silas Malafaia quem organizou e forneceu a estrutura para todas as manifestações bolsonaristas que aconteceram no Brasil nos últimos tempos, aqueles atos da Paulista muito simbólicos, no qual Jair Bolsonaro sempre discursava, mostrava o seu poder de mobilização, tinham Silas Malafaia como um dos seus grandes entusiastas. Enfim, não à toa, Silas Malafaia estava sempre ao lado do presidente Jair Bolsonaro nessas oportunidades. Então, são apoios que não podem ser agora, nesse momento tão crítico para a direita brasileira, serem dispensados, porque, como eu sempre bato na tecla, o objetivo de Flávio Bolsonaro, a despeito da fragilidade que se apresenta de Lula nas pesquisas, é chegar a outubro com um projeto competitivo. E um projeto competitivo não se faz só com engajamento de redes sociais, não se faz somente com o sobrenome. Precisa de capilaridade. Flávio Bolsonaro precisa ter aliados onde a sua campanha pessoalmente não chegará no Brasil, que tem dimensões continentais. Então, ao arrumar esses atritos, de certa forma, o bolsonarismo acaba fragilizando o seu próprio projeto, o projeto de Flávio Bolsonaro à presidência da República, que, repito aqui, pela sei lá qual vez, de tanto que eu já falei isso aqui nos Pingos nos Is, não tem por objetivo, na minha opinião, a vitória nas eleições, mas apenas a manutenção do protagonismo bolsonarista dentro do campo da direita. Ô Mota, uma das críticas que recaíram sobre a bênção de Jair Bolsonaro para Flávio Bolsonaro foi a falta de construção. Foi o fato de simplesmente em um dia Jair Bolsonaro dizer que o escolhido seria Flávio, sem conversar com aliados políticos, líderes partidários, apoiadores, enfim. E aí, como a gente falou na primeira hora do Pingos nos Is aqui, a respeito de gratidão, né? Que o Tarcísio é toda hora cobrado de gratidão. Já falou seu obrigado hoje, no final do dia até falou, né? Que é grato, enfim, deixou o obrigado de hoje dele para a família Bolsonaro. E a situação do Silas Malafaia, que é um apoiador de primeira hora, que quando o bicho estava pegando, vai lá, convoca manifestação, ele financia trio elétrico, som e organização, e chama todo mundo, e todo dia está fazendo um vídeo, é apoiador ferrenho da situação de Bolsonaro. Ele não poderia ter sido ouvido? Ele que era conselheiro lá atrás, não poderia também ter a sua opinião considerada em relação à escolha do nome para disputar a eleição? Fala aí, Mota, a situação de Silas Malafaia como apoiador da família Bolsonaro. Mas, Cuba, quem disse que ele não foi ouvido? Quem disse que a opinião dele não foi levada em consideração? Eu tenho a impressão que o projeto de Jair Bolsonaro sempre envolveu uma visão
de Brasil que é muito particular dele. Eu lembro que há muito tempo, quando isso não era assunto ainda, Jair Bolsonaro protestava, por exemplo, contra as campanhas do desarmamento, na época em que o Brasil inteiro achava ótimo. A gente acreditava, realmente, vamos fazer o desarmamento. A gente imaginava na nossa cabeça que os bandidos iam entregar as armas, né? Na verdade, foi só o cidadão de bem que perdeu o acesso mais rápido, mais fácil às armas. Então, o projeto de Jair Bolsonaro sempre envolveu o que a gente pode caracterizar como uma coragem de expressar pontos de vista que muita gente se sentia desconfortável e ainda sente desconfortável em expressar. O apego à pátria, à defesa do país, dos símbolos brasileiros. Durante muito tempo da minha vida, as pessoas tinham horror de verde e amarelo, só em época de jogo da Copa do Mundo, né? Você vestia verde e amarelo, mas tirando isso, coisa mais, né, boba, bandeira nacional, cantar o hino, de repente essas coisas entraram no gosto popular. Então eu acho que essa expectativa de que o projeto político de Jair Bolsonaro, neste momento, se torne um projeto coletivo. Agora vamos convocar todos os líderes da direita e da centro-direita para discutir quem será o candidato. Eu fico imaginando qual seria o resultado, porque se você tendo uma indicação clara, tudo indica, me corrijam se eu estiver errado, uma indicação clara e firme de que Jair Bolsonaro escolheu o Flávio. Se a escolha de Jair Bolsonaro é questionada num contexto como esse, imagine se fosse aberto para discussão. Eu acho que correria o risco da eleição passar e da direita não ter ainda escolhido quem seria o candidato.